Questão 62. O que são os evangelhos? Nós temos comentado com os irmãos que no Antigo Testamento nós temos uma história ali que fala da implantação de um reino chamado Reino do Messias. Essa história tem começo, meio e fim. E por isso também os judeus não aceitam Jesus como o Messias, porque nas escrituras que eles consideram deles, que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, ali tem toda a história do reino. Até a chegada do Messias, a implantação deste novo tempo na terra, que seria um tempo de justiça, de felicidade, e como nós concebemos nos escritos do Novo Testamento. Essa palavra evangelho, ela significa boa nova. É como se alguém trouxesse uma boa notícia. Algo novo que não havia ainda sido devidamente explicado ou revelado. Só existe um evangelho, na verdade, só existe uma boa notícia. E essa boa notícia, ela trata, acima de todos os ensinamentos do Cristo e dos apóstolos, ela trata da chegada do reino de Deus na terra. A questão toda está no fato de que os cristãos, os teólogos cristãos da Idade Média, eles formularam explicações para esse reino que permanecem até os nossos dias, onde supostamente o reino de Deus seria no céu. Algumas passagens do Novo Testamento podem dar essa ideia, mas muitas outras passagens, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, apontam a terra como lugar aonde o reino de Deus será implantado. Mesmo na oração Pai Nosso, a gente diz para o reino vir até nós, e não para nós irmos até o reino. Então, vê-se que há aí uma interpretação equivocada que ainda está dentro das igrejas cristãs, da igreja evangélica, que hoje tem uma expressão bastante forte no nosso país, e da igreja católica que, de tão longe do evangelho em que se encontra, nem fala da existência do reino. Para eles, o reino de Deus é o reino dos homens. Não existe uma formulação a respeito desse futuro reino que virá sobre a terra. Nós vivemos uma época de muitas injustiças, de muitas loucuras. Os valores conquistados pela humanidade, pelos homens, eles foram corrompidos por uma intensa decadência moral e corrupção da vida, dos valores, que está em toda parte, em todos os lugares. Algumas pessoas querem dizer que sempre houve corrupção, e houve mesmo, mas não tão intensa como nós estamos vendo nos nossos dias. Nós poderíamos dizer que estamos diante de um reino de muita injustiça, de muitas dores, de muito sofrimento, fomes, pestes. E aqueles que acham que não estamos, não, é porque não têm conhecimento do que se passa lá fora. É muito comum dentro das hostes do cristianismo, nós encontrarmos pessoas que vivem por aí falando sobre o reino de Deus e não têm nem noção do que é a vida na terra. O que está acontecendo politicamente no mundo, as revoluções, as desgraças, as grandes migrações que estão acontecendo, nações passando fome, miséria, doenças, pestes. A pessoa não tem noção, vive num país desse do Ocidente, onde tem bastante conforto de natureza material, e eles acham que está tudo bem, está tudo certo, porque vão para casa, dormem no conforto dos seus lares, montam nos seus carros, vão para cima e para baixo e acham que isso está tudo bem. Não está bem. Basta examinarmos o que se passa no mundo de uma forma global, para ver que as coisas estão muito complicadas, em todos os sentidos.
Então seria uma boa nova que alguém anunciasse a chegada do reino, de um reino novo, de um novo tempo, de um novo mundo, uma nova maneira de viver, conceitos que foram abandonados há muito tempo, relacionados com as instruções de Deus, deveriam ser trazidos novamente para orientar a vida do povo, e será assim, serão trazidos. Alguém que trouxesse a notícia de um novo tempo para o fim das injustiças, das loucuras dos homens, dos abusos cometidos pelos homens, em nome de uma suposta liberdade e justiça, que é o que nós temos todo dia nas redes televisivas. Então, parece que os evangélicos e os cristãos, de uma forma geral, eles não têm noção do que é o reino, ou do que significa evangelho, porque evangelho é isso. Alguém chegou trazendo uma boa notícia, dizendo o reino de Deus é chegado. Quer dizer, vai ser estabelecido, não é que com Jesus o reino já foi posto, mas a palavra dele veio conquistar os nossos corações. Veio conquistar a nossa fé, veio trazer progresso para um mundo violento, estúpido, ignorante, como trouxe mesmo grande progresso, principalmente para o mundo ocidental. Estamos num tempo de transformação, de mudanças, antes da chegada do reino. Então o evangelho, eu penso que acima de tudo, é o reino de Deus. É a boa notícia que se veio trazer. As outras coisas, as demais coisas relacionadas com os evangelhos, em termos de ensinamentos do Cristo, dos apóstolos, na verdade, elas existem para conduzir ao reino. É isso. Nós aprendemos com Jesus a perdoar, nós aprendemos com Jesus a confiar, não é? Confiar em Deus, saber que Deus está no comando. Aprendemos com Jesus que nós somos eternos, que nós recebemos dele a vida eterna e que não morremos. Temos recebido novos conhecimentos sobre a eternidade e a natureza da alma, de como ela acompanha a evolução do próprio mundo e do universo de uma forma geral, nascendo e nascendo vezes, muitas vezes, sucessivas vezes, uma vida após outra, para trabalhar na obra que está sendo aqui desenvolvida pelo Criador. Então, passamos a fazer parte, na verdade, da história do mundo e não nascemos em qualquer tempo, aleatoriamente, como se não tivéssemos nenhum vínculo com o passado e nem com o futuro. Indo-se, segundo a teologia tradicional, para um lugar na eternidade, lá, uma cidade celestial, sem saber muito bem o que a gente iria fazer lá. De certo, louvar o Criador eternamente, bater palmas para Ele, cantar louvores, e essas coisas que são, na verdade, conceitos infantis. E parece que as igrejas, infelizmente, nos nossos dias, as mentes que ali estão são mentes infantis, que não conseguem buscar a sabedoria dos Escritos. Né? Buscar a sabedoria, porque a sabedoria ela está disponível a todos os homens. Não só ao povo de Deus, mas a todos os homens. Eles não se interessam. Por quê? Porque as religiões atendem aos interesses materiais dos homens. Eles acreditam que Deus está cuidando da vida deles, que eles estão tendo sucesso nos seus negócios, na sua vida familiar, e que está tudo bem. Eles acham que isso é Deus. Então, por que se diz evangelhos no plural? Porque nós temos 4 narrativas feitas por autores nos tempos antigos, que se acredita a Mateus, Marcos, Lucas e João, como 4 histórias que foram contadas a respeito da vida do Cristo, que, no nosso ponto de vista, é o Messias. Também é bom nós deixarmos claro, porque às vezes algum judeu nos assiste, que não acreditamos no Jesus Deus da Igreja Católica e dos Evangélicos. Não acreditamos nisso. Evidentemente, Jesus é o nosso irmão, segundo os ensinamentos do Antigo Testamento. Ele é um como nós. É um irmão nosso. É o
o primogênito da família de Deus. O primogênito que foi confundido com o unigênito pelos teólogos do cristianismo. São coisas distintas. E daí para Jesus ser um Deus, ele tinha que nascer de uma mulher virgem. E saíram todas essas concepções que nós encontramos nessas narrativas, algumas que sustentam essas ideias. E o homem se conforta com isso, sabendo que Deus supostamente teria vindo em carne e habitar entre eles num mundo de misérias e de sofrimento como é a terra. Basta isso para os homens, mas para o povo de Deus nós precisamos avançar no entendimento, na sabedoria das coisas. Evangelhos, pois, são narrativas que aconteceram no período posterior à vida do Cristo. Segundo os estudiosos, os evangelhos foram escritos muitos anos depois da morte do Senhor. A partir do ano 60, né, já temos aí notícias de que esses escritos podem ter sido feitos nessa época, entre o ano 60 e o ano 115 depois de Cristo. A autoria dos textos, que é dado a Mateus, Marcos, Lucas e João, ninguém tem certeza se foi eles mesmos que escreveram esses textos. As tradições dão a eles essa autoria, mas não se sabe com certeza porque não há como comprová-lo. Os evangelhos seriam documentos imbatíveis, seriam documentos de perfeita estrutura e credibilidade? Certamente que não. Primeiro, porque nem mesmo eles são harmônicos em todos os pontos. Mas isso invalida os documentos? Absolutamente não. Mas um autor esqueceu de citar um determinado fato, o outro acrescentou um fato que ninguém teve notícias. Nós temos 3 evangelhos aí que são chamados evangelhos sinóticos, né, que é o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, que traz esse nome sinótico porque são semelhantes. E o evangelho de João, que é um evangelho totalmente desconectado dos outros 3. Um ou outro fato nós encontramos ali. Mas ele parece ensinar uma outra doutrina. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas ensinam os fatos relativos à vida do Senhor, os seus milagres e a sua ressurreição, o evangelho de João ensina a natureza do Cristo, de como ele tornou-se porta-voz do verbo divino aqui no meio desta humanidade. Aquele Logos, aquele ser mais antigo da criação, que foi criado antes do universo ter sido feito. Aquele verbo, segundo João, que estava com Deus e era o próprio Deus. Sendo assim, os evangelhos são narrativas escritas no período posterior à vida do Cristo, tratando dos fatos comuns à sua existência terrena. Neles nós podemos encontrar ensinamentos morais e ensinamentos de natureza espiritual. Também encontramos ali, de forma clara, a salvação dos pecadores, por meio de um processo em que o indivíduo, ao ouvir o chamado de Deus e crer nas suas promessas, ele se arrepende dos pecados que fez. E esse arrependimento é verdadeiro. Sendo verdadeiro, ele é perdoado dos seus pecados. E perdoa de verdade, não é que perdoa e você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Quando o Senhor perdoa o pecador, ele cancela o pecado que ele cometeu. Ele impede a lei de retorno, que nós chamamos, né? Ele impede que ela provoque danos na vida daquela alma, seja em que tempo for. Mas não se segue que a pessoa salva está livre de cometer pecados.
porque ela vive num mundo onde o diabo ainda está fazendo a sua obra. Por isso somos tentados diariamente, todos os instantes, por essa natureza espiritual primitiva que vive na terra, que habita a terra desde o começo da história e que é contrária à natureza do próprio Criador. E assim será até que o reino seja estabelecido e o corpo do pecado seja desfeito. Ou seja, o diabo seja eliminado definitivamente da face da terra. Então, este método de salvação, né, é chamado de justificação pela fé, que implica como primeiro passo ou procedimento o arrependimento daquilo que se fez até conhecermos ao Cristo. Os livros de Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam de fatos similares, por isso foram chamados evangelhos sinóticos. O evangelho de João, ele se diferencia dos demais e faz comentários de passagens e conceitos que não existem nas outras versões. Este evangelho apresenta as bases do conhecimento eterno. Então, é dado a João a autoria deste evangelho. Possivelmente fora escrito por volta do ano 95, mas a história já existia, evidentemente, né? Desde a época de Jesus, já existia a história que era contada por vários irmãos que viveram naquele tempo, como testemunha dos fatos, e pelos que vieram depois, como era comum entre os judeus, contar as histórias para que as pessoas pudessem ter conhecimento daquilo que havia ocorrido. Então, a codificação, vamos dizer assim, quando se transformou, na verdade, num texto escrito, que as pessoas podiam ter contato, foi por volta do ano 95 depois de Cristo. Pode ser até que ele tenha sido feito não pelo próprio João, embora a história tenha sido contada por João, mas quem escreveu e constituiu o documento pode ter sido uma comunidade que tinha envolvimento com João, uma comunidade chamada joanina, porque nós percebemos claramente nesse texto, nessas passagens, que o pensamento judaico está mesclado com o pensamento grego. Isso já havia acontecido um pouco antes de Jesus, por volta do ano 50, entre 50 e os primeiros anos da era cristã, por um judeu chamado Filo de Alexandria, que tinha levantado a questão do logos, do verbo, e que dizia que o pensamento dos judeus era o mesmo pensamento dos gregos. Isso, na igreja, é uma heresia dizer isso, né? Porque a igreja, quase todos os homens que tentaram trazer a verdade de Deus para dentro da igreja foram dela expulsos como hereges por este sistema sacerdotal que se instalou no mundo como um poder político e assim se mantém até os nossos dias, apesar da reforma protestante. A reforma acabou caindo no mesmo buraco da igreja católica. Igrejas evangélicas não passam de filhotes da igreja católica, filhas e filhos da igreja católica. É o mesmo sistema, uma igreja mais informal, onde as pessoas ficam mais à vontade para cantar, dançar, profetizar, etc. Mas tudo dentro de um espírito comum, não traz nenhuma novidade. No fundo, a teologia das igrejas evangélicas é a teologia da igreja católica. Que é o que importa na teologia. Quem você é, de onde você veio, o que faz aqui, para onde você vai. Qual é a natureza da sua alma? A alma já pré-existia antes de nascer ou ela nasce a hora que é concebido o corpo? Esse é o ponto alto da teologia. O resto são comentários. Então, nós precisamos saber disso. Todo aquele que acredita que a alma é criada no momento da concepção do corpo, na verdade, está sendo guiado pela teologia do catolicismo.
A alma, ela pré-existe. Ela foi criada quando o universo foi criado. Todas as almas. E elas vieram nascendo na medida em que haviam corpos disponíveis. E não é só nesse mundo, há outros mundos habitados na criação do nosso Deus. Em João nós encontramos, pois, esses ensinamentos. Também nós vemos que ele deixou 3 epístolas, né, que são cartas escritas à cristandade, e ele foi aquele que codificou a profecia chamada Apocalipse. O Apocalipse tem uma grande importância porque ele fecha o primeiro ciclo de espiritualização da Terra. Essa fase em que o mundo é uma mistura de verdade com mentiras. Ele termina esse ciclo com uma grande tragédia no mundo todo, não provocada por Deus, mas gerada pelo próprio homem, que leva a sociedade, da qual ele faz parte, a um grande descontrole. E nós estamos caminhando para essa situação, pelo que a gente vê aí nos meios de comunicação, ninguém se entende em torno de coisa alguma. Tudo não passa de jogo de interesse de pessoas, de grupos ou de nações. Um mundo guiado desse jeito, por esse espírito, ele não tem como ir a lugar algum. Cada um defende o seu próprio interesse e esses conceitos de vida que nós temos atualmente, eles são conceitos oriundos do pensamento do próprio homem. Ele não tem referência para saber aquilo que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. O homem não tem referência, nós temos que ter um referencial. Nós tomamos a verdade como base em quê? No pensamento de quem? Do A, do B, do C ou de Deus? Do Deus eterno, que é o Criador de todas as coisas, né? Pouco compreendido aí pelas pessoas. Para nós que estamos iniciando nossa caminhada, no entendimento da ciência de Deus, da ciência eterna, nós precisamos nos atentar bem a esses documentos, não só esses, mas especialmente nos documentos escritos por João, ou dado como de sua autoria, que eles trazem uma série de alertas e revelações, primeiro sobre a natureza do Cristo, a natureza de nós, que somos almas eternas, que pertencemos, na verdade, a um grupo de inteligências que habitam o universo. Isso está muito claro na parábola que o Senhor conta a respeito da videira, dizendo que ele era a videira e que nós éramos os ramos e os galhos, e que nós deveríamos produzir bons frutos, e que a vara, que nada produz, é tirada da videira em tempo oportuno, é lançada fora, para ser queimada, anunciando assim o juízo. O que quer dizer? Que pessoas inúteis, que só vivem para si, que não têm ideia do que é viver para a coletividade, para o próximo, são pessoas que vão ser eliminadas num tempo oportuno. Elas serão levadas num juízo para uma outra realidade, aonde elas terão a oportunidade de recomeçar, porque todos os filhos do Altíssimo serão salvos. Uma vez que não há inferno eterno, como pensam os cristãos evangélicos, que é uma coisa absurda, uma vez que a bondade de Deus e a sua misericórdia é infinita, como é que ele pode condenar um filho dele ao inferno eterno? Então, essas ideias nascidas da teologia medieval devem ser eliminadas do nosso coração, e aqueles que querem seguir no aprendizado de coisas novas, ou seja, recebendo um vinho novo, precisa deixar de lado esses conceitos que existem dentro da teologia evangélica, católica. Isso faz parte dos ensinamentos da época medieval. Isso deve ser deixado de lado para se receber um novo pensamento, um novo vinho, dizia Jesus, no coração. Não se pode pôr um vinho novo em odres velhos. Então, ou o indivíduo resolve romper com esse sistema velho de crenças para viver uma nova experiência com Deus e ter acesso a novos conhecimentos,
ele vai ficar enrolado com esse espírito até que ele morra, porque vai morrer. E quando morrer, vai arrastar todo mundo que está com ele. O apóstolo Paulo, ele ensina aqui um conceito, nós colocamos aqui, é de fundamental importância considerar o ensino do apóstolo quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, vamos salvar o homem, vamos salvar os homens para quê? Por que é que Deus deseja salvar o homem? Se não for para que ele possa fazer parte do reino. Você é salvo para viver no reino de Deus, para fazer parte do reino, para entrar no reino, para ver o reino, para perceber o reino. Nós somos salvos para isso. Salvos por quê? Porque estávamos envoltos na escuridão consciencial, ignorantes das verdades eternas e vivendo como homens mortais. A teologia católica, ela insiste que o homem é carne. E olha, é muito triste o número de manobras que eles fazem para tentar juntar o que eles pensam que é a ressurreição e o que verdadeiramente é a ressurreição. Porque eles acreditam que um dia o túmulo vai se abrir, o corpo vai sair de lá para poder a alma entrar nele de novo. Porque eles acham que o homem é corpo, o homem não é corpo, o homem é alma, o homem é espírito. O homem pertence à eternidade do próprio Deus. Ele habita na terra e usa um corpo para viver a sua experiência existencial. Cada vez que o sujeito morre, o corpo se desfaz, volta a ser pó. Ele nunca vai ser mais ajuntado. Numa outra vida, ele recebe um outro corpo. É um outro corpo, é a mesma alma, só tem um outro nome. Mas ela vive, na verdade, por causa daquela alma que anteriormente existia num corpo outro. Então, o corpo não é mais do que o vestido da alma, para que a alma possa viver na região onde existem todas as coisas. Isso significa que o reino de Deus é aqui mesmo, nós estamos construindo o reino. Nós viríamos mesmo nesse lugar viver uma vez ou algumas vezes, para depois nós morarmos com Deus? Alguém pode me explicar o que faz quando a gente mora com Deus? O que faz lá? Deus precisa da gente trabalhar para Ele no céu? Não existem miríades de anjos e potestades, arcanjos, serafins que cuidam dos céus, da eternidade, que sustentam a criação visível. Os céus precisam existir, as potestades, os anjos, porque é necessário que haja sustentação da criação, aonde nós existimos. Alguma passagem diz que nós vamos lá viver trabalhando no céu? Não existe isso, irmãos. Quando nós estamos livres, nós somos como os anjos, disse o Senhor. Mas não quer dizer que nós vamos morar no céu eternamente. Esses conceitos devem ser mudados dentro do nosso coração para a gente não andar caminhando no escuro. O homem não é corpo, o homem é alma. O corpo é só o vestido. Só o vestido. O homem sempre terá um corpo novo toda vez que ele nascer. A alma é sempre a mesma. Pode ter um outro nome, mas a alma que está dentro daquele corpo é a mesma. Então o corpo é só o revestimento. É só o instrumento que a alma usa para existir aqui na criação de Deus. Essa é a criação de Deus. Esse lugar, esse universo que os nossos telescópios olham lá em cima, ai, coisa maravilhosa. Essa é a obra de Deus. Como é que nós não vamos participar disso? Vivendo aqui uma vida medíocre, morrendo, e sabe-se lá para onde vai? Ninguém sabe para onde vai. As injustiças são muitas. Pessoas que morrem, nações que morrem sem conhecer Cristo, sem conhecer a palavra de Deus. Como é que esse povo será levado para uma região infernal e ali permanecer eternamente? É incompatível com a grandiosidade e bondade do nosso Deus. Acreditar no inferno eterno é uma burrice. Uma burrice. Infelizmente, nós temos muita gente que ainda está pensando desse jeito. Parecem até que não sabem somar 2 e 2. Eis porque existe um grande abismo entre a religião, as religiões e a ciência. As religiões e a ciência é um abismo enorme. Os religiosos, alguns cientistas chamados religiosos, dizem que são criacionistas,
as teorias que eles inventam, porque assim, o sujeito tem um diploma de cientista, de doutor, pensa que o sujeito é um sábio. Não é, gente tapada também tira diploma. E depois formula as mais absurdas teorias para tentar explicar uma coisa que não tem explicação. Como se Deus tirasse o universo do nada. Como se do nada pudesse Deus tirar alguma coisa. Nem Deus pode tirar do nada a criação, porque o nada não existe. Acreditar no nada é não acreditar em Deus. Acreditar no nada é não acreditar em Deus, porque só existe Deus, não existe coisa alguma mais. E se há uma criação, essa criação obrigatoriamente deve ter saído do próprio Deus. E se nós somos almas e somos a quintessência da criação, a primogenitura, o que de melhor foi feito por Deus somos nós. Você acha que nós saímos de onde? Se não do próprio Deus, irmãos. É necessário nós começarmos a caminhar com outro pensamento. Nós somos divinos. Nós somos imortais, porque Deus é imortal. Jesus só comunicou a nós a eternidade perdida no tempo da criação, quando tudo se tornou caos, para que houvesse a criação. Jesus veio comunicar a eternidade a nós. Eu dou a vida eterna a quem crê em mim. Ele não falou, eu vou levar você para a vida eterna. É muito diferente. Eles não percebem a diferença. Ele disse, eu dou a vida eterna. E não, eu vou te levar para a vida eterna. Tem uma diferença enorme, irmãos. Enorme nesse conceito. Porque a vida eterna é um estado de espírito, onde você compreende quem é, de onde veio, o que faz aqui, para onde você vai. E qual é a missão do homem, da sua existência. E de todas as coisas. Então o Evangelho, boa notícia, Jesus veio trazer a nós a salvação. O que é a salvação? Ele comunica a nós a vida eterna. A vida eterna é uma vida nova, não é uma vida velha. O que é a vida velha? É a vida baseada nos conceitos humanos. Que a vida é dinheiro, a vida é poder, riqueza, gozo, passeio. É o que o mundo pensa. Isso é vida velha. Ah, é necessário fazer uma revolução? Alguns loucos e radicais religiosos acham que deve fazer uma revolução, matando os ímpios, né, através de atentados e loucuras. Nada disso. Isso não tem base nas escrituras sagradas que vieram do Deus de Israel. Ah, existem outras escrituras, tá? Amém, tudo bem, vai com Deus, fique à vontade. Mas as escrituras que nós temos como a palavra do Altíssimo são as escrituras hebraicas. E são os evangelhos, os documentos dos apóstolos. Para nós, as escrituras sagradas se constituem pela Bíblia, que nós conhecemos. E ponto final. Se você tem um Deus melhor do que o Deus de Israel, então apresenta ele. Apresenta os ensinamentos do seu Deus. Se for melhor do que os dos deuses de Israel. Porque não há Deus como o Deus de Israel. Que ensina você a adorá-lo em espírito e verdade. Você não precisa fazer nenhum tipo de ritual. Embora isso fosse necessário em tempos idos, na história passada, nas gerações passadas, isso não é mais necessário. Porque Jesus trouxe uma nova forma de adoração. Que é adorar a Deus em espírito e verdade. Que é fazer o que Deus determina. É andar nos caminhos do Senhor de verdade. Não é cantar para Deus, não. Acho que adoração é cantar para Deus. Tudo bem, cantar eu posso cantar quando eu estou alegre. Mas é só isso. Não faz diferença nenhuma você cantar para Deus. Mas você precisa andar nos seus caminhos. Nos caminhos do Deus de Israel. Esse é o Deus verdadeiro, irmãos. Qual é outro Deus que fez os céus e a terra? Conhece algum que fez os céus e a terra? E quantos os índios aí falam de Tupã, outros falam de Deus, não sei de que nome, muitas vezes estão se referindo ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Quando Paulo foi a Atenas, lá não tinha uma estátua que os gregos colocaram lá, que não tinha forma, porque não sabiam de quem era, ele disse, esse é o Deus dos deuses. Nós não sabemos quem é, mas é o Deus dos deuses. Eles falaram. E Paulo chegou lá e disse, olha, o Deus que eu anuncio é justamente esse. É o Deus dos deuses. É o Deus Altíssimo, o Pai Eterno. Aquele que sempre existiu. Cabe na nossa cabeça algo que sempre existiu? Não cabe, irmãos. Não cabe. Por quê? A natureza dos que são criados é muito diferente da natureza de quem criou. Nós não podemos conceber a intimidade deste Pai, mas sabemos que Ele é maravilhoso e perfeito em toda a sua obra.
Em todas as coisas. Você olha uma flor, é uma maravilha, um passarinho cantando ali, comendo acolá, uma formiguinha por aqui, uma aranha não sei aonde, uma estrela, a nuvem que se desenvolve, a chuva que cai, a semente que germina. Aonde você olha à sua volta, como dizem as Escrituras, é inexcusável. Você não pode dizer que não crê. Como? Você acha que vieram de onde essas coisas que estão à tua volta? De onde vieram? Tem que alguém ter feito. Esse alguém é o nosso Deus, o Deus de Israel. Quando Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 16, versículo 13, eu pus na referência aqui, ele fala do Espírito de verdade, que é o Espírito de revelação. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Olha o que caracteriza o Espírito de verdade: anunciar o que há de vir. Lembrar todas as coisas que o Jesus havia ensinado. Tá bem? Algumas doutrinas têm esse Espírito de verdade aqui como patrono. No caso, aqui no Brasil, a doutrina espírita, por exemplo, diz que ela é o Espírito de verdade. Mas há um detalhe: embora a doutrina tenha muitas verdades da ciência de Deus, ela está em desarmonia com as Escrituras Sagradas, em vários pontos. Isso não tem nada a ver com comunicação de espíritos, não. Viu? Algumas pessoas pensam que o problema da contradição da doutrina espírita é porque eles consultam os mortos, uma coisa que o Deus de Israel desaconselha. Não é impossível, mas ele desaconselha. Ele diz: consulta a mim. Por que vocês vão consultar os mortos? Mas não é esse ponto, não. O problema mais grave da doutrina espírita é que ela está em contradição com a figura do Cristo, a figura salvadora do Cristo. Lá não existe perdão dos pecados. A pessoa perdoada, segundo o ponto de vista da doutrina, tem necessidade de, numa outra vida, refazer as coisas que ela estragou. Isso é incompatível com o perdão das Escrituras Sagradas. É incompatível. Então, a doutrina espírita não pode ser o Espírito de verdade, embora nela haja verdades inquestionáveis. O Espírito de verdade é, pois, o Espírito de revelação. Ele fala do quê? Do que há de vir. O que há de vir? O reino. O reino. Para não ficar dúvida no nosso coração, o reino. As passagens são muitas. No Antigo Testamento, eu anotei aqui algumas. Salmos, por exemplo, 25, versículo 13. O Salmo 37, então, são muitas passagens. Há vários versículos que tratam do reino de Deus implantado na terra. Eu coloquei aqui só um, irmãos, o 37, 29, né? Salmos 37, versículo 29. Eu coloquei aqui para a gente poder fazer uma leitura. É coisinha rápida. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Alguma dúvida? Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então, você não vai habitar no mundo espiritual, não vai viver na cidade celestial, não vai sair voando para o espaço. Ou será que as Escrituras estão erradas? Ou será que essa palavra aqui foi dita por um tempo, agora não vale mais? Dizem por aí isso, que a Escritura não vale mais. Outras Escrituras virão no lugar dela. Não parece escrito nas Escrituras Sagradas esse tipo de conceito. Que vai vir uma outra Escritura, vai substituir a Escritura dos hebreus e a dos cristãos. Que tal a gente admitir que a gente não entendeu as Escrituras? Que tal humildade, né? Não é? Os espíritas mesmo não admitem as Escrituras Sagradas. Diz que eles não precisam das Escrituras porque eles têm a doutrina espírita. E de Escritura os espíritas não entendem nada. Nada. Que tal admitir que não entendem mesmo e estudar? Porque eles têm a ferramenta para entender as Escrituras. Mas o que aconteceu com a doutrina espírita foi que ela se transformou numa religião. Religião é uma coisa que escraviza o pensamento do homem.
Escraviza o homem. Por isso que nós não podemos dizer que nós somos religiosos. Nós somos o povo de Deus. Não somos evangélicos. Não somos espíritas. Não somos cristãos no sentido que se dá vulgarmente a essa palavra. Nós somos o povo de Deus. Andamos nos caminhos do Senhor. E o nosso Senhor é da casa de Davi. É o filho de Davi que é o nosso Senhor e Salvador. O filho de Davi é o nosso Senhor e Salvador. Com certeza, a história desse Messias está por toda a Escritura. Eu acho que você dizer assim, ó, a Escritura não serve, vamos pegar uma outra doutrina. Eu não faria isso. Porque tem mais de 4.000 anos de história contada aqui. História registrada, que nós podemos sondar com os nossos estudiosos, pesquisadores, etc. Mas tem muito mais. Ela conta toda a história da criação. Como é que nós vamos pegar um livro desse e dizer, não, isso aqui não serve mais, vamos substituir por uma outra doutrina? Tá, fica à vontade. Hoje todo mundo faz o que quer nesse mundo. Mas não costuma dar certo. Eu prefiro a fidelidade do Deus de Israel, eu prefiro. Tem história, tem povo, tem chamado, tem milagres. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Tem muitas outras passagens que tratam disso. E Paulo, para a gente poder encerrar só a leitura, não me envergonhe do Evangelho do Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, que é o povo santo, e depois do grego, que são os outros povos. Que simboliza aqui os povos que não aceitavam ainda o Deus de Israel. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde no seu amor, na sua misericórdia e bondade. Permita que nós avancemos nos ensinamentos do Senhor a partir já da próxima assembleia. Que Ele nos guarde. Amém.